Beleza, gente? Então, nessa aula a gente vai falar agora sobre os defeitos que podem ocorrer em um diodo na prática, né? O que pode danificar um diodo? E são dois os possíveis defeitos que a gente vai encontrar em um diodo. Mas antes da gente explorar esses dois defeitos que acontecem com os diodos, o que pode causar um defeito no diodo? Qual é a causa que pode vir a danificar, pode vir a queimar um diodo, né? Para entender essas causas, nós vamos analisar aqui o gráfico do diodo, no caso o gráfico de um diodo real, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tensão pela corrente, onde nós vemos o seguinte: um diodo polarizado diretamente, a partir de uma certa tensão, que nós chamamos de tensão de joelho ou V-gama, ou tensão da barreira de potencial, que vocês sabem que para o silício é 0,7, para o germânio é 0,3. A partir dessa tensão, a corrente ela tende a crescer quase que na vertical, né? Ela cresce quase que na vertical. Então ela pode crescer muito rapidamente, de forma que eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, né? Se eu polarizar um diodo diretamente, na prática, eu sempre tenho que ter o cuidado de colocar um resistor de segurança, que nós normalmente chamamos de RS, em série com esse diodo polarizado diretamente. Esse resistor aqui de segurança vai limitar a corrente em cima do diodo, impedindo o quê? Impedindo que ela cresça abruptamente, como o gráfico mostra aqui, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma fonte e ligar diretamente nela um diodo sem nenhum resistor de segurança. Vamos supor que eu tenho um diodo aqui de silício e aqui eu tenho uma fonte de tensão de 4 volts, tá? Uma tensão baixa aí na casa de 4 volts. O que vai acontecer? Vocês sabem que o diodo de silício polarizado diretamente apresenta uma queda de tensão de 0,7 volts tipicamente, normalmente. Só que nesse caso aqui, eu estou jogando 4 volts direto nesse diodo, quando na verdade ele deveria trabalhar com uma tensão na casa de 0,7 volts. Então o que vai acontecer? Se a gente for olhar no gráfico aqui e analisar o que acontece, olha só. O diodo ele foi projetado para trabalhar nessa faixa aqui em torno de 0,7 volts, 0,6, 0,8. Se eu jogar aqui uma tensão de 4 volts direto nele, para onde vai a corrente, pessoal? Olha só, se a gente for seguir aqui na vertical os 4 volts, até chegar lá na corrente lá em cima, a gente vai ver que a corrente ela vai estar lá para cima, né? Essa linha aqui ela só vai encontrar com essa linha aqui do gráfico lá em cima, indicando que vai ser uma corrente muito alta. Por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado com aquele parâmetro que nós chamamos de corrente direta máxima, né? Como esse valor aqui vai ser muito alto mesmo, muito provavelmente vai estar acima do valor da corrente direta máxima e o diodo vai queimar. Então, esse diodo aqui, ele vai estar danificado se eu fizer isso aqui com ele. Percebam que uma simples tensão de 4 volts vai gerar uma corrente altíssima que vai danificar o diodo, tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Na polarização direta, eu sempre tenho que usar um resistor de segurança, um resistor que vai limitar a corrente nesse diodo, não vai deixar com que ela cresça. Nesse caso aqui, se eu jogar 4 volts, aí sim, eu vou ter 0,7 volts em cima do diodo e o restante da tensão vai ficar no resistor de segurança, 3,3 volts. Então, aí eu tenho um divisor de tensão, eu tenho um resistor para limitar a corrente, de maneira que o meu diodo não vai queimar. Então, na polarização direta, eu tenho que ter esse cuidado, né? A corrente máxima que vai estar passando pelo diodo não pode ser maior que a corrente direta máxima que ele suporta, tá? E na polarização reversa também eu tenho que ter esse cuidado, porque percebam que se eu polarizar um diodo reversamente e a tensão que eu jogar nele for maior que a tensão de ruptura, o breakdown,
a corrente também vai crescer, olha só, ela vai crescer para baixo, né, porque é uma corrente negativa, porque o diodo está polarizado reversamente, mas ela também vai crescer quase que da mesma forma com que cresceu aqui na polarização direta. Então, na polarização reversa, eu também posso queimar um diodo por excesso de corrente. Se eu polarizar ele reversamente, a tensão sobre ele acabar ficando maior que a tensão reversa que ele suporta, a tensão de ruptura que ele suporta, né? Então, nos dois casos, tanto na polarização direta quanto na reversa, eu posso danificar um diodo se a corrente dele crescer muito, né? Isso vai acontecer na polarização direta, normalmente, se eu ligar ele sem um resistor de segurança, ou o resistor de segurança for muito baixo. E na polarização reversa, normalmente, se a tensão que ele tiver polarizado reversamente for maior que a tensão de ruptura que aquele diodo suporta. E a corrente tende a crescer também, que é o fenômeno que nós já vimos, chamado de avalanche. Então, são esses dois os casos em que um diodo pode se danificar. E o que pode acontecer com o diodo danificado, né? O que pode acontecer com o diodo danificado? São dois os tipos de defeito que pode acontecer num diodo danificado. E aí, nós vamos escrever eles agora. Deixa eu só apagar aqui, para a gente ter um espaço maior. Pode acontecer duas coisas, tá? Ou o diodo ele entra em curto-circuito. Normalmente é isso que acontece primeiro, tá? Ou ele abre. Ele fica aberto. Ou ele fica em curto ou ele fica aberto. Um diodo em curto significa o quê? Significa que, olha só, aqui eu tenho o diodo, né? E por causa da corrente que passou por ele ter sido muito alta, essa corrente vai ter esquentado as junções. Vocês lembram que o diodo é formado por duas junções, né? Uma junção de material P, outra de material N. A corrente vai, independente do lado que ela passar, vai ter esquentado muito esse diodo, e aí essa junção aqui vai ferver, né? E ela fervendo vai se danificar, de maneira que o diodo ele vai permitir a passagem da corrente nos dois sentidos, ou seja, como essa junção ferveu, ela já não existe mais, eu já não tenho uma diferença entre a junção P e a junção N, e o diodo permite a passagem da corrente livremente, tanto em um sentido quanto em outro. Tudo isso por causa da alta temperatura que a junção foi exposta. E aí o diodo entra em curto, ou seja, o diodo ele passa a funcionar como se fosse um pedaço de fio apenas, né? A corrente passa à vontade sem enfrentar nenhuma resistência. Ela passa tanto de um lado quanto para o outro sem problemas. Então, esse é o primeiro defeito que pode acontecer com o diodo. Ele pode entrar em curto e conduzir dos dois lados sem nenhuma dificuldade. O outro defeito que pode acontecer quando um diodo sofre queimaduras, né, quando um diodo ele é danificado, é o diodo abrir. Ou seja, eu tenho aqui o meu diodo, que vocês sabem, ele é composto pela junção PN, passo uma corrente altíssima nesse diodo. Normalmente, o que acontece? Primeiro, ele entra em curto, ou seja, essa junção ela ferve, e de tanto ela ferver, as ligações químicas já não se sustentam mais, e aí a corrente passa de um lado para o outro. E depois de tanto que ele ferve, essa junção ela começa a evaporar. E ela evaporando, o que acontece? Ela evaporando, o diodo ele abre, ou seja, eu tenho um rombo no diodo, e aí esse rombo vai fazer com que a corrente não consiga mais passar de um lado para o outro. Ela não consegue mais passar nem de um lado, nem passar do outro, porque o diodo ele abriu internamente, tá? E aí, nesse caso, o diodo ele funcionaria como se fosse uma chave aberta, né? A corrente não passa mais nem de um lado e nem do outro. E aí o diodo abriu. Então, esses são os dois defeitos que a gente encontra na prática em um diodo. Ou ele está em curto, e aí a corrente passa tanto de um lado quanto para o outro, ele já não funciona mais como diodo, né? Funciona só como um pedaço de fio, só uma extensão, a corrente passa livremente nos dois sentidos, ou ele abre, né? E aí, internamente, ele rompe, não tem mais nenhum caminho para a corrente passar de um lado para o outro, e aí ele está aberto, ele não
não funciona mais. Então, nos dois casos aí, o diodo está danificado. Tá? Na próxima videoaula eu vou usar a filmadora para filmar e mostrar para vocês como que eu vou testar um diodo com um multímetro para eu saber se ele está funcionando bem ou não, para eu saber se ele está em curto ou para eu saber se ele está aberto. Ok? Então, gvensino.com.br, entrem no nosso site, entrem no nosso fórum caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato conosco caso você tenha gostado das aulas, caso tenha alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, eu vou ficar muito feliz. E dê um gostei aí, coloca mais um no vídeo para ajudar a gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!